Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Iremos hoje, né? Já quem está acompanhando o canal e chegou até aqui, fazendo todos os estudos, chegamos acho que na parte que grande parte estava já mais ansiosa, que era a parte dos testes estatísticos que nós vamos começar a trabalhar a partir de agora, né? Então, espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo que foi disponibilizado até agora e que vocês estudem, né? Quem está chegando agora, volte, assista desde a primeira aula, né? O primeiro conteúdo, venha assistindo o conteúdo na sequência até chegar aqui no teste estatístico, para que você possa compreendê-los com um pouco mais de propriedade e aplicá-lo com mais, né, propriedade também, né, e usar testes mais robustos para analisar, né, os seus dados a hora de apresentar e você conseguir apresentar o seu TCC, o seu mestrado, o seu doutorado com mais segurança, né? Bom, então o primeiro teste que nós vamos falar hoje é do teste T, né, o teste T de Student, que ele compara, ele é utilizado para comparar duas médias, né? Então é um teste muito conhecido, né? Ele é muito falado, geralmente é muito utilizado, né, nas pesquisas e geralmente o pessoal que usa esse tipo de teste às vezes fica um pouco inseguro, principalmente quem está começando a utilizar a estatística, como interpretar, né, e como utilizar, né, dessa análise nos seus trabalhos. Nós vamos começar aqui, né, e eu queria só para iniciar a nossa conversa de hoje, eu queria só que a gente relembrasse uma coisa que eu já tinha conversado com vocês, que é a questão da quantidade de coleta. Lembra que eu falei, quem já chegou até aqui nesse momento, lembra que eu falei, principalmente quem assistiu a aula anterior, que eu falei a aula que eu falei de intervalo de confiança, do poder do teste, né? Eu usei essa figura e eu só vou retomar para a gente pegar a lógica do teste T, tá? Então vamos supor que você faz uma coleta nas suas unidades amostrais, você mensura, pode ser temperatura, número de espécie. Quando você coleta pouco, né, a gente discutiu já nas aulas anteriores que eu vou ter uma maior variação em torno da média, né? Por quê? Porque quando eu estou calculando uma média, eu espero encontrar que aquela média que eu encontrei, ela seja próximo da média real, né? Que ela seja uma média confiante. Então, se eu coleto pouco, a tendência é eu ter uma grande variação em torno da média. Conforme eu coleto mais, né, essa variação em torno da média ela vai diminuindo, né, ó. Então, se eu coleto mais ainda, a variação em torno dessa média, ela diminui mais ainda. Então, a gente observa que quanto maior, né, quanto mais unidades amostrais eu coloco no meu delineamento, maior é a probabilidade, né, de eu encontrar valores que eles estão próximos da média. Então, os meus dados, quando eu tenho uma boa coleta, a probabilidade da minha amostra ficar próximo da média real, ela também aumenta, né? Isso aqui eu já expliquei em vídeos anteriores, mas eu estou trazendo aqui porque é importante para a gente entender a lógica do teste T, tá bom? Então, tá, pessoal? Só lembrando, então, que nós concluímos com isso, que nós discutimos no vídeo que eu abordei sobre o poder do teste, né? Caudalidade do teste, grau de liberdade. Então, quanto mais eu coleto, se eu tenho dados que eles estão variando pouco em torno da média e que eles são confiáveis, né? Então, para que eu possa inferir que aquela média é confiável, porque ela está muito próxima da média real, eu vou aumentar, né? Eu aumento com muita coleta o poder do meu teste, né? Porque o que eu quero com um teste estatístico? Eu quero rejeitar a hipótese nula, né? Então nós fazemos o teste estatístico para tentar rejeitar a hipótese nula. Então quando eu tenho uma coleta maior, eu aumento o poder do meu teste. E aumentar o poder do teste significa aumentar a capacidade de rejeitar a hipótese nula. Porque, né? E por que isso aumenta? Porque quanto mais eu coleto, a possibilidade de encontrar valores próximos da média real também aumenta. E a possibilidade de eu encontrar valores que estão variando ao acaso diminui,
né? Por isso que aumenta o poder do teste. Então eu havia já discutido isso com vocês, mas é importante trazer isso porque o teste T ele vai comparar duas médias, né? Então a média nós vimos quando nós falamos de média, moda e mediana, na aula que nós falamos de média, moda e mediana, estou trazendo aqui para relembrar que nós vimos que a média ela é um parâmetro, mas ela esconde, né, eu havia falado para vocês, a variação dos dados. Então, por exemplo, aqui nesses dois exemplos aqui de frequência de dados que eu estou trazendo, essa frequência aqui de distribuição, se eu somar 10, 10, 10, 10 e 10, vai dar 50, 50 dividido por 5 dá 10. Se eu pegar esse aqui, 2, 18, 7, 13, 10, e somar, vai dar 50, dividido por 5 também vai dar 10. Então observe que eu tenho duas médias, mas observe que essa aqui, essa primeira média, dessa primeira sequência de dados, ela está próxima dos valores que eu encontrei em campo, né? Ela está muito próxima ao que eu encontrei dentro das minhas unidades amostrais. Então, obviamente, essa média seria mais confiável, né, com base nessa frequência de distribuição de dados, do que essa média que está variando muito. Se observa em cada unidade amostral, existe uma variação muito grande, né, dos valores nessas unidades amostrais. Então, talvez essa média não seria confiável para eu poder fazer algumas inferências. Aí, por isso que eu volto novamente e reforço. Eu não quero comparar médias, eu preciso ter confiança, né, que as médias representam a população. Vocês estão sacando a ideia do teste T, pessoal? Por que é importante de ter uma boa coleta? Porque se eu vou comparar a média, eu tenho que confiar nas minhas médias. Eu tenho que confiar que essas médias representam as minhas populações, tá? Então, neste caso, talvez eu teria confiança em usar as médias e essa aqui talvez não, né? Então, uma coisa que é importante, então, entrando já no teste T, tá, pessoal? A gente começar a entender algumas coisinhas e botarmos dentro do teste agora, né, para a gente fazer um teste T, comparar duas médias. Então, a primeira coisa, pessoal, pressupostos de usar o teste T, a primeira coisa, homogeneidade de variâncias. O que é homogeneidade de variância, pessoal? Olha aqui, ó. Eu calculei a média, vamos supor que essa linha tracejada representa a média desse conjunto de dados aqui. Nós temos 11 pontinhos aqui. E esse aqui também foram 11 pontinhos, e aqui eu tenho uma média para essa área. Vamos supor que aqui é a área 1 e aqui é a área 2. Se vocês observarem aqui, o que seria essa homogeneidade de variância, pessoal? Seria o quanto cada pontinho desse, cada pontinho desse que representa um valor da minha unidade amostral, o quanto isso está variando da média, em torno da média, tá? O quanto ele se distancia da média. Observe que nessa situação aqui, né, ó, eu tenho uma distribuição, pouca variação em torno da média, e observe que essa variação é um pouco homogênea, né? Cada ponto eles não estão variando muito em torno da média. Então nós teríamos aqui uma variação um pouco mais homogênea em torno dessa média. Porque os pontinhos, cada pontinho desse, que é uma unidade amostral, elas estão variando quase a mesma distância, né? Ó, daqui até aqui essa linha tracejada é quase a mesma distância. Aqui também, então uns pontos estão batendo em cima da linha que representa a média. Então isso seria, né, ó, o que nós estamos chamando de homogeneidade de variância. Agora, observe nessa segunda aqui, ó, que tem esses pontos que estão bem distante da média, tem pontos que estão bem pertinho, tá vendo? Ó, e tem pontos que estão mais distante. Então, o que nós estamos vendo aqui, pessoal? Esses dados aqui, eles teriam uma variação um pouco maior, né? Em torno dos dados, da média. Né? Mas uma coisa também que é importante olhar nessa homogeneidade de variância, pessoal. Aqui, então, ó, eu teria dados que estão variando mais, né? Porque quando eu olho aqui em torno da média, tá, ó, quando eu estou pensando em homogeneidade de variância, observe que cada unidade amostral elas estão variando de forma mais heterogênea. Mas observem aqui que outra coisa que eu tenho que olhar aqui, pessoal, quando eu vou pensar em homogeneidade de variância, eu vou olhar da média para cima, como estão a distribuição dos pontos, tá, ó. Observe que quando eu olho aqui em cima e quando eu olho embaixo, parece que é meio que um espelho, né, ó. O mesmo tanto que eles estão variando aqui em torno da média, os pontos de baixo estão variando mais ou menos semelhante. Então eu tenho que olhar para cima
e eu tenho que olhar para baixo. Eu tenho que olhar primeiro os pontinhos de cima também, em torno da média, e os pontinhos de baixo também em torno da média. E a mesma coisa assim, né? Ó. Então, quando a gente observa aqui também, existe uma homogeneidade de variância também, porque mais ou menos como está aqui, tá vendo, ó, em cima, é como está embaixo. Mas só que aqui tem uma variação bem maior em torno da média, e aqui teria uma menor variação em torno da média, né? Isso é bem visível quando a gente olha isso aqui. Então, um pressuposto... Agora, isso leva àquelas coisas que nós estávamos discutindo anteriormente, né? A confiança que eu tenho dessa média. Então, aqui talvez eu teria uma maior confiança nessa média, e aqui eu não teria talvez uma confiança em dizer que essa média representa realmente, né, está próxima, né, dessa média real. Então lá no R tem uma função chamada QQ-norm, né, e o QQ-line, que é uma função do R, né, que você usa para testar a homogeneidade e variância e para tentar testar também a normalidade dos seus dados. Né, a normalidade dos dados é aquilo que eu expliquei, né, vou voltar daqui a pouco falar um pouquinho mais, mas é quando eu tenho 95% dos meus dados distribuído em uma frequência que vai 2 vezes mais o desvio padrão para mais e 2 vezes o desvio padrão para menos. Então, o 95% dos meus dados teria que encaixar dentro desse intervalo. Aí eu teria uma distribuição normal. E tem um teste, né, que a gente usa para testar a normalidade dos dados, que é chamado Shapiro-Wilk. Tá? Com o tempo a gente vai só analisando a homogeneidade e fazendo essas duas funções aqui, QQ-line, QQ-norm, olhando isso aqui, observando isso que eu estou falando para vocês aqui, a gente até vai dispensando esses testes Shapiro-Wilk aqui. Mas quem gosta, ainda é muito comum na literatura, né, nos artigos, citarem que é comum, né, o uso do Shapiro-Wilk para testar a normalidade desses dados. Bom, então aqui nós discutimos a questão da homogeneidade e variância, e mais à frente eu vou falar um pouquinho mais sobre essa normalidade dos dados. Então preste atenção, pessoal, que olha só, todos os testes estatísticos que comparam média vão ter esse pressuposto: homogeneidade, variância e normalidade dos dados. Todos os testes. Aí quais são os testes que nós vamos mexer que trabalha com isso, que usa média, pessoal? Nós vamos com teste T, a ANOVA, a regressão, todas elas têm que partir desses pressupostos, tá bom? Por quê, pessoal? Lembra quando eu falei de média, eu falei que as 3 condições para que você use uma média com confiança, tá faltando um acento aqui em média, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui. É que elas sejam feitas, coletadas em unidades amostrais delimitadas de forma aleatória. Isso eu falei lá nas primeiras coletas sobre formas de fazer coletas aleatórias, ou seja, os pontos têm que ser coletados de forma aleatória, o pesquisador não pode induzir no processo de implantação de suas unidades amostrais. As coletas têm que ser feitas de forma independente, ou seja, a coleta de uma unidade amostral não pode afetar, né, quando eu estou coletando, fazendo as medidas em uma unidade amostral, não pode ter efeito sobre a outra unidade amostral, tá? Por exemplo, eu estou medindo o pH da água, aí eu caio na água, pode ser o pH da água, aí eu caio o oxigênio talvez, aí eu caio dentro da água, aí faz aquela turbilhão todo, aí 10 metros, 5 metros à frente eu teria que medir um outro ponto. E vamos supor que a água corre em direção ao outro ambiente que eu vou medir, esses 5 metros abaixo. Talvez essa queda minha na água, esse turbilhamento que eu fiz, vai influenciar nesses valores. E por último, a distribuição normal dos dados. Então, a minha média é confiável. Então, observe que o pressuposto da análise é o pressuposto de ter confiança na média. Tá? Então, para eu poder usar uma média, são os mesmos pressupostos de qualquer teste estatístico. Coletas, pontos alocados de formas aleatórias, coletar os dados de forma independentes e os dados têm distribuição normal, que são os mesmos pressupostos que estão aqui, né, as mesmas condições para que a gente possa usar a média com confiança. Então todos os testes estatísticos terão isso também como pressupostos, tá? Então, quais são os testes que nós vamos trabalhar, pessoal? Nós vamos trabalhar o Q-quadrado,
o que é o Q quadrado, pessoal? É uma variável categórica, a variável resposta é categórica e a variável explicativa também é categórica. Mas hoje nós vamos trabalhar o teste T. O teste T, nós vamos ter a variável resposta que é quantitativa e a variável explicativa que ela é categórica. Então nós temos uma variável quantitativa e uma variável categórica. Então nós vamos começar, pelo teste T, tudo bem? Vamos lá então. Então, umas coisas que é importante você pensar então, pessoal. Talvez você quer usar o teste T e aí tem todos aqueles pressupostos que eu falei anteriormente. Então, se você não puder usar o teste T, pessoal, tente algumas coisas. Pelo menos, busque um teste. O teste T é um teste robusto, é um teste muito bom. Se você não der para usar o teste T, tente buscar um teste que tenha, pelo menos, seja pareado com ele, com a robustez dele, tá bom? Não fique desesperado, vai estudar, busque um teste que seja pelo menos equivalente. Uma coisa que às vezes é comum, pessoal, é você fazer as transformações dos seus dados. Às vezes você tem dados que eles têm escalas muito distintas, né? E aí quando você, por exemplo, tem um que está em milímetro e outro está em quilômetros. Só um exemplo, uma medida você está fazendo em temperaturas. Por exemplo, você está medindo, por exemplo, milímetros. Aí talvez uma variável ela tem uma variação muito grande nas medições. Assim, por exemplo, só ficou acima de 1 centímetro, 3 centímetros, 4 centímetros. E outro experimento que você está medindo ficou assim 2 milímetros, 1 milímetro, e a outra está 3, 4 centímetros. Então, se você transforma esses 3, 4 centímetros em milímetro, aí quando você compara, fica assim uma escala muito distinta, né? Então, para você aproximar essas escalas, né, para você colocar dentro de uma mesma escala, né, ao invés de você colocar lá 30 milímetros para comparar com 2 milímetros, né? Às vezes isso acaba ficando ruim de visualizar, talvez num gráfico, posteriormente, né? Então você pode tentar fazer as transformações desses dados e observar como que a sua análise vai proceder. Depois, em um outro momento, eu vou falar mais sobre transformações de dados. Você pode trabalhar com distribuição. Se os seus dados não tiverem distribuição normal, pessoal, você pode passar para os testes não paramétricos. O teste tem um teste paramétrico porque ele compara parâmetros, um parâmetro que é média, né? 2 parâmetros que são 2 médias. E os testes não paramétricos, eles não vão fazer a comparação com base em médias, eles vão ter uma outra lógica, tá, pessoal? Por isso que eles são chamados não paramétricos, e o teste T, por exemplo, é chamado um teste paramétrico porque ele trabalha com parâmetros. Aí só um exemplo, até, pessoal, dê uma olhadinha, né? Vai ser uma das últimas coisas que nós vamos estudar, são as GLM, que elas trabalham também, né, GLMS, que vão trabalhar com outros tipos de distribuição. Não existe só a distribuição normal, existe Poisson, por exemplo, né, a distribuição binomial. Então, isso é uma coisa também que vocês podem começar a estudar, ver sobre isso, para entender que não só existe a distribuição normal. Mas, né, quando você começa a estudar os outros tipos de distribuição, vocês vão ver que o leque de possibilidade de análise de dados também aumenta. Aí você não vai ficar preso, tá, pessoal? Só nesses tipos de análise cujo o pressuposto dele é a normalidade dos dados, tá? Então existe outro tipo de distribuição que abre muito leque para as possibilidades de análise. Mas, se você quiser trabalhar com a nova, teste T, regressão, esses são testes que precisam de trabalhar com distribuição normal. Mas, nesse primeiro momento, nós vamos nos ater a esses testes. Aqui está a fórmula do teste T, tá, pessoal? O teste T é igual, né, aqui o Y dividido por D, a média de Y D, dividido por SD, dividido pela raiz de N. Vamos entender o que é cada letrinha dessa, né? Ó, isso aqui, inicialmente, é a diferença entre a média A e B. Ou seja, a média, tá faltando acento aqui também, tá, pessoal? Desculpe. A média do experimento A menos a média do experimento B. Então você está com 2 experimentos, você está com 2 áreas, né? Você coletou a riqueza em uma área, a riqueza em outra área, você mediu temperatura, mediu profundidade, sei lá o que você mediu, né? Em 2 áreas separadas, 2 experimentos, aí você vai calcular a média de um, depois calcular do outro e fazer a diferença. SD
é o desvio padrão da diferença das médias. Tá, pessoal? O desvio padrão das diferenças das médias. E o N é o número de unidade amostral. Tá? N é o número de unidade amostral. Então vamos fazer esse cálculo juntos aqui para que a gente possa compreender como que o teste T é calculado e como que ele funciona, né? Então vamos começar aqui entendendo o seguinte assim. Se duas médias forem iguais, vamos começar a raciocinar assim, né? Essa aqui é uma distribuição normal, tá, pessoal? A curva da distribuição normal tem um formato de sino, né? Ela tem mais ou menos essa forma de distribuição. Aqui é o valor zero, aqui serão os valores negativos e para cá serão os valores positivos. Se duas médias forem iguais, qual será o valor de t? Né? E quando, aí vamos pensar assim, quanto mais próximo de zero for a diferença entre as médias, qual será o valor do t, pessoal? Eu vou deixar essas perguntinhas para vocês irem pensando, né? E quanto mais distante de zero for essa diferença entre as médias, qual será o valor de t? Né? Então, vou deixar essas perguntas e aí vocês vão respondendo isso ao longo da nossa análise aqui, tá? Vamos lá prosseguir então. Então são essas perguntas. Se duas médias forem iguais, qual será o valor de t? Né? Quanto mais próximo do zero for a diferença entre as médias, qual será esse valor de t? E quanto mais distante de zero for a diferença entre as médias, onde vai cair o valor de t aqui? Né? Se as médias são iguais, aonde vai cair o valor de t? E se as médias forem diferentes, aonde vai cair o valor de t? Né? Vocês acham que quando as médias são iguais, eles caem por aqui os valores de t? Ou eles caem aqui? Quando as médias são diferentes, os valores de t caem aqui? Ou ele cai aqui nessas extremidades? Né? É uma primeira coisa para vocês... Eu sei que vocês já sacaram. Né? Quando as minhas médias são iguais, aonde cai o t? Isso aí, se vocês lembrarem lá da área de rejeição, né? E a área de aceitação da média, lá do intervalo de confiança, eu tenho certeza que vocês já sacaram aonde vai cair o t, mas eu vou deixar lá na frente para falar mais sobre isso, tá? Bom, então vamos lá primeiro. Primeiro calcular esse primeiro parâmetro, né? O que é isso aqui? Calcular a média das diferenças. Então, eu vou pegar o experimento A, que deu 5,37, menos o experimento B, que deu 4,5. Um menos o outro dá 0,87. Outra forma de calcular é você pegar 5,6 menos 4,9 vai dar 0,7. 6,4 menos 4,4 vai dar 2 e fazer tudo isso aqui e depois somar, que também dá 0,87. Das duas formas tá certo, tá? Então nós calculamos a média e depois nós vamos calcular a média das diferenças, tá? Ó. Então olha só, pessoal, eu posso pegar as duas médias e diferir, eu posso fazer isso aqui. Obviamente é mais fácil dessa forma aqui, tá? Mas tá aqui o valorzinho, deu 0,87, essa diferença da média A para a média B deu 0,87. Agora, o que eu vou calcular, pessoal? A somatória das diferenças das médias, que é esse SD, tá? SD. Mas aí você já tem, com certeza agora, vocês lembraram, tá, pessoal? Vocês lembraram vocês lembraram do desvio padrão, quando nós fomos calcular desvio padrão. Então vamos lá, só para vocês verem aqui, ó. Da onde que veio esse 0,7, ó, é 5,6, né, menos 4,9 dá 0,7. E aí eu vou fazendo um por um, nós temos aqui, deu 0,7 a diferença das médias, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a somatória das diferenças da média e vou subtrair de cada valorzinho desse aqui, tá, pessoal? 0,87 menos esse valor. 0,87 menos esse valor. 0,87 menos esse valor e vou colocar aqui, tá vendo? 0,7 menos 0,87, 2 menos 0,87, 0,8 menos 0,87, por aí vai. Agora, vocês lembram, quando eu vou calcular desvio padrão, quando eu faço essa diferença, quando eu tiro essa diferença da média, a soma dá zero, né? A soma dá zero. Se vocês somarem esses valores, vai dar zero. E o que eu faço para não dar zero, pessoal? E aí vocês estão lembrados? Eu elevo ao quadrado, né?
eu elevo esse quadrado. Então, quando eu elevo ao quadrado, né, ó, 0,17, ele fica positivo, todos os valores que estão negativos vão ficar positivos. Aí eu consigo somar e ter um valor aqui que representa essa diferença. Tá? Isso aí eu expliquei lá quando eu falei sobre desvio padrão. Tá? Então, eu preciso elevar ao quadrado para transformar esses sinais em positivos para que eu possa somar, né, e ter um valor que represente essa diferença. Tá? Então, aqui está então o valorzinho do SD. Tá, ó. Então, eu peguei, fiz a diferença entre cada dado, fiz a somatória aqui, né, ó, e depois eu peguei essa diferença da média aqui entre as médias e subtraí de cada diferença dessa aqui. Tá, ó. Aí eu tenho que pegar esse valorzinho aqui, né, dessa diferença, elevar ao quadrado e depois somar. Então, eu já tenho todos os valores de SD, eu tenho o valor de YD, e agora é raiz de N, que é a raiz de unidades amostrais. Então, eu tenho 10 unidades amostrais aqui. Raiz de 10 é 3,6. Tá? Então, agora eu tenho todos os valores, tá, pessoal? Y igual a 0,87, SD é igual a 0,915 e raiz de 10, que é a raiz de N, é 3,6. Agora eu posso jogar na fórmula e calcular, né, ó. Eu vou substituir o YD por 0,87, que é esse aqui, que nós calculamos lá primeiro, né, que é a diferença entre as médias, que é para estar aqui a soma disso aqui, tá, pessoal? Aí era para estar o 0,87 aqui. Eu vou pegar o 915, que é o SD, tá vendo, pessoal? E vou dividir por 3,16, que é a raiz de 10, tá, ó. Eu vou pegar aqui 0,87 dividido por 0,289 e isso aqui vai dar 3,01, tá? Então, achei o valor de T. Então, esse aqui é o famoso T calculado, tá, pessoal? Então, quem já trabalhou com teste T, sabe que esse aqui é o T calculado. Então, eu tenho o valor de T, e lembre-se que quando a gente vai trabalhar com teste estatístico, eu preciso estabelecer um nível de significância. E eu falei lá no poder do teste, quando eu falei na aula anterior, e eu vou até deixar lá aqui recomendado para vocês assistirem, que geralmente dentro da pesquisa, o T, né, pessoal, o P, né, ou a significância do teste, a gente usa um P de 0,05, que significa, esse P é a confiança, né, que o pesquisador tem em rejeitar a hipótese nula, né? Então, geralmente, para eu rejeitar a hipótese nula, o meu P ele tem que ser maior que 0,05. Para eu aceitar a minha hipótese nula, o meu P tem que ser igual ou menor que 0,05, tá? Então, pessoal, olha só. Eu vou achar, né, eu achei o T calculado, que foi 3,01. Agora eu vou achar o T de tabela, tá? Como que eu acho o T de tabela, tá, pessoal? Eu vou aqui, né, ó, para achar, primeiro eu tenho que achar, isso aqui são graus de liberdade. Lembra como que eu falei que calcula grau de liberdade? É n menos o número de parâmetros, que é um parâmetro, que é a média, né, uma média. Então, ó, 9 menos, para você, aqui, como aqui são graus de liberdade, eu preciso calcular os graus de liberdade. Então, os graus de liberdade aqui é n menos 1, né? Porque eu estou comparando só um parâmetro, só uma média, né? Então, n menos 1, que é 10 menos 1, então dá 9, tá, pessoal? Eu falei sobre grau de liberdade na aula anterior, tá? Então, o P, tá? No P de 0,5, com 9 graus de liberdade, tá, pessoal? Se eu cruzar isso aqui, eu vou achar um T de tabela de 2,62. Tá, ó. Então, eu defini que a significância do meu teste era 0,05. E o grau de liberdade foi o que eu expliquei na aula passada. Quem não sabe o que é grau de liberdade, assista a aula anterior que eu vou deixar aqui no card para você assistir, tá? Então, é 10 menos 1, que é um parâmetro só que eu estou comparando. Então, é 10 menos 1 é igual a 9 graus de liberdade, com P de 0,05, então o T calculado é 2,62. Então, que conclusão que eu vou chegar agora, pessoal? Qual que é a conclusão que eu chego? As médias são iguais ou essas médias são diferentes? Vamos aqui olhar para vocês verem. Vocês vão concluir agora, tá? Com certeza. Então, vamos interpretar o nosso resultado. Se o P é maior do que o nível de significância, ou seja, se o P que eu achei, tá, pessoal,
ele é maior que o nível de 5%, eu vou rejeitar a hipótese nula. Se o meu P for maior que 0,05, maior do que 0,05, eu aceito a hipótese nula. Se o meu P é menor que 0,05, se o meu P é menor que 0,05, eu rejeito a hipótese nula. Se o meu P for maior que 0,05, eu aceito a hipótese nula, tá? Mais uma vez, se meu P ele for maior que 0,05, eu aceito a hipótese nula. Se meu P for igual ou menor que 0,05, eu rejeito a hipótese nula. Então, o nível de significância é 0,05. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui é o zero, tá? Ó, aqui é o zero, na distribuição de T, aqui é zero. E aí, o que eu achei na tabela, vamos lá ver, é 2,62. Então, vamos ver aqui, ó. É mais 2,62 para mais e 2,62 para menos. Então, isso aqui é o que eu calculei. Mas onde que está o que eu achei na tabela, pessoal, que é o 3,016? Está aqui, ó. Está aqui, ó. Fora desse intervalo. Está fora desse intervalo. Né? Eu já vi que você já sacou, né? Você já está sacando, né? Se as médias são iguais ou diferença. Para as médias serem iguais, vamos ver, mas dá uma olhadinha aqui, pessoal. Então, esse zero daqui para mais, que é mais 2,62, é 262. E 0 para menos 262 é a área de aceitação da hipótese. E aqui é a área de rejeição da hipótese. A área de aceitação e a área de rejeição. Né? Então, por exemplo, se aqui se eu estou testando que as médias são iguais, né? Se as médias são diferentes, o meu P teria que sair aqui. Né? Aqui eu teria que aceitar a hipótese nula. Ia falar que as médias são diferentes. Tá, pessoal? Se meu P, se o meu valor de T estivesse aqui, eu ia aceitar a hipótese verdadeira, né? E aceitar a hipótese que as médias são diferentes e a rejeitar que a hipótese que as médias eram iguais. Agora, se cai aqui, pessoal, eu vou rejeitar, né? Aceitar que as médias são diferentes e vou aceitar que elas são iguais. Então, aqui é a área de rejeição da hipótese nula, aqui é a área de aceitação da hipótese nula, né? Então, olha só, pessoal, vamos olhar aqui quanto que deu o valor do P. Olha aqui quanto deu o valor do P. Cadê o P? PP. Cadê o P? Aqui o P, ó. 0,02. 0,002. Tá, ó. Aqui é o P de 0,002. O que esse P tá? Um P de 0,02, ele significa o que, pessoal? Esse P de 0,02, ele significa, tá, pessoal, que as médias, lembra que eu falei para as médias serem diferentes? Para as médias serem diferentes, o P tem que ser igual ou menor que 0,05. Então, nós achamos um P de 0,002. Então, você sacou aqui agora, pessoal, o meu T, ele foi maior que o T calculado. Então, se o T calculado ele é maior que o T de tabela, eu rejeito a hipótese nula. Então, o meu T calculado ele caiu na área de rejeição. Tá lembrado daqueles 5% lá que eu falei lá quando eu falei do poder do teste? Então, o T calculado ele caiu na área de rejeição da hipótese nula. E ele caiu, né? E o T de tabela é nesse intervalo aqui, ó, de menos 2,62 para mais 2,62. Então, se ele tivesse caído aqui dentro, pessoal, eu ia aceitar. Vamos supor que deu 2,01. Esse T tinha caído dentro da área de aceitação. Então, eu iria aceitar a hipótese nula. Ou seja, eu ia aceitar que as médias não são diferentes. Mas como caiu na área de rejeição da hipótese nula, então eu vou rejeitar a hipótese nula e vou afirmar que essas médias são diferentes.
Ah, então quer dizer que toda vez que o t calculado for maior que o t de tabela, eu vou rejeitar a hipótese nula? Isso. Toda vez que o seu t calculado for maior que o t de tabela, significa que as suas médias são diferentes. Agora, quando o seu t calculado ele for menor que o t de tabela, você vai aceitar a hipótese nula, porque ele vai cair nesse intervalo aqui. Então significa dizer que as suas médias são iguais, tá? E é o mesmo padrão da distribuição T, tá, pessoal? Então, olhem lá na aulinha de intervalo de confiança que isso aqui aquela mesma interpretação cai aqui, tá, pessoal? Então, só finalizando, então o T de tabela que eu calculei, o T de tabela, ele é menor que o T calculado. Então, quando o T de tabela, tá, pessoal, ele é menor que o T calculado, significa, né, que a sua média, elas são diferentes. Por quê? Porque o seu T, ele caiu fora da área de aceitação da hipótese. Ele caiu aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele caiu aqui. Então, como esse T calculado ele caiu na área de rejeição, então eu rejeito a hipótese nula. Qual que é a hipótese nula? Que essas médias são iguais. E eu vou aceitar a hipótese alternativa, que essas médias são diferentes. Aí eu poderia fazer um gráfico aqui. Esse gráfico aqui ele está mostrando essas variações do dado. Então, olha aqui no experimento A. Olha aqui, pessoal. Ele foi daqui, né? Aqui é o box plot. Eu já ensinei como é que faz box plot, né? Aqui é o valor mínimo, aqui é o valor máximo, aqui é a mediana, aqui é o primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil, quarto quartil, né? Então nós temos até uma simetria na distribuição dos dados. Aqui também tem uma certa simetria, mas observem, né, que a amplitude de variação é menor, né? Quando eu comparo aqui, né, todos esses dados estão para baixo da mediana, né? Então a gente já vê uma variação diferente desses dois dados. Aqui está variando mais, aqui está variando menos. Agora, que barra que é essa, pessoal? Quando eu quero comparar, então, duas médias, se eu quero comparar as médias, vocês lembram lá quando eu falei que tipo de barra que você usa? O desvio padrão é para mostrar a variação em torno da média, quando você coloca a barrinha de desvio padrão. Quando você quer mostrar se duas médias são iguais ou diferentes, você usa intervalo de confiança, né? Ó, intervalo de confiança, que é a confiança que você tem na sua média. Isso aqui mostra a confiança que você tem na sua média. E aí eu até falei, porque isso aqui é já um forte indício que a sua média, pessoal, ela é igual. Por quê? Observem, tá, pessoal, que a ponta aqui da barra de erro, ela está caindo em cima da média. Então, assim, existe uma probabilidade dessa média estar dentro desse intervalo de confiança aqui, né? Então, isso aqui eu só estou mostrando, tá, pessoal? Oh, desculpa. Não existe probabilidade, desculpa, tá, pessoal? Eu me equivoquei aqui, ó. Deixa eu só subir um pouquinho ali, deixa eu voltar aqui. Peraí. Nesse gráfico, ele está mostrando o seguinte. Aqui, ó. Aqui está mostrando a variação. Como essa barrinha de erro, ela quase toca a média, mas ela não toca, tá, ó. Ela não toca, ela chega quase a tocar. Então, como ela nem toca a média, então isso já é um indício muito grande que essas médias são diferentes, tá? Se essa barrinha aqui tocasse a média, ou se isso aqui tivesse dentro desse intervalo, aí existia uma grande possibilidade dessas médias serem iguais, tá? Mas neste caso aqui, ó, ele quase toca a média, mas observe que ele não passa, esse intervalo de confiança, ele não envolve a média. Como ele não envolve a média, né, então nos dá confiança para interpretar que essas médias são diferentes, tá, ó. Então, quando você quer comparar a média, a barrinha que você vai usar é a barrinha do intervalo de confiança, tá, pessoal? Agora, se você quisesse mostrar o quanto que essa média está variando e quanto essa média está variando, aí você usaria o desvio padrão. Mas quando você faz um teste T, é interessante que você faça um gráfico com o intervalo de confiança, porque aí o pesquisador vai poder, quem for ler o seu trabalho, ele vai conseguir ter essa visão aqui, ó. Tá, ó. Então observe, tá, ó, eu quero reforçar, esqueça o que eu falei anteriormente, tá, pessoal? E reforçando que essa barrinha de erro, ela quase toca a média, ela quase passa pela média, mas ela não chega a tocar. Se essa barrinha aqui tivesse dentro e a média tivesse dentro desse intervalo,
e incorrer numa grande possibilidade dessas médias serem iguais. Mas como a média não está passando por essa barrinha, isso reforça ainda mais que essas médias são diferentes. Como ela não está dentro, né, como essa média não está dentro desse intervalo de confiança, então reforça mais ainda a ideia de que essas médias são diferentes. Então o teste T, tá, pessoal, é uma análise que compara duas médias, tá? Ela vai trabalhar com a possibilidade, tá, que seus dados tenham sido coletados de forma independente, que os dados os pontos foram alocados de formas aleatórias, os seus dados têm que ter uma homogeneidade de variância, ele tem que ter uma distribuição normal, tá? Isso são pressupostos que você utiliza para calcular o teste T. Bom, essa explicação inicial de teste T, ela está apresentada para vocês. E eu vou, na próxima aula, fazer uma aula no R já. Nós vamos começar nossas aulas no R. E eu vou explicar lá no R como isso é calculado. E eu vou mostrar para vocês, que para salvar um pouquinho a pátria de vocês, que existe um teste T, que é para não homogeneidade, para as variâncias não homogêneas, que salva vocês também. Dá para usar ele também, tá, pessoal? Aí você vai, por que você não falou isso desde o começo? Não, só para dar um suspense, né? E quando eu for ensinar o teste T, eu vou mostrar o teste T para amostras dependentes com homogeneidade e variância e o teste T para dados que não apresentam homogeneidade e variância. Tudo bem, galera? Espero que vocês tenham gostado, né? Desculpe esse finalzinho aí com esse equívoco, mas espero que tenha ficado claro que essas médias são diferentes, porque a barra de erro aqui, a barra de erro está se referindo ao intervalo de confiança, ela não passa sobre a média, o que reforça essa diferença. Espero que tenham gostado e na próxima semana a gente começa com a nossa primeira aula do R. Beleza? Grande abraço e até a próxima semana. Tudo bem, galerinha? Descansem e curtam o final de semana aí.